Bem-vindo, este é o Banca e Seguros. Hoje vamos olhar para dois inputs. O primeiro, que vem do lado do setor público, e o segundo, que tem a ver com o sistema financeiro nacional, neste caso, uma medida tomada pelo Banco de Moçambique. Para sabermos exatamente do que se trata, aqui comigo no estúdio está o Dr. Vasco José, economista, com quem já passo a conversar. Doutor, é bem-vindo aqui aos nossos estúdios e agora vamos olhar para um tema que é importante para a economia e também para a sociedade, que tem a ver com o lançamento do Fundo de Desenvolvimento Económico, uma iniciativa, neste caso, pública. Em termos daquilo que é o impacto, não há dúvidas, mas vamos ver como é que este fundo é introduzido no mercado, olhando para aquilo que poderão ser as principais perturbações, tendo em conta que já existem operadores a operarem mais ou menos na escala de microfinanças. Que avaliação é que faz, olhando em concreto para esse aspecto, doutor? Bom, como bem dizia, já temos um sistema financeiro normal que funciona. O que está a acontecer é que, se olharmos para o funcionamento normal do sistema financeiro, por exemplo, no ano passado, a taxa de juros diretora tende a decrescer. Por exemplo, em janeiro do ano passado, a taxa mínima andava pelos 16% e agora anda 10,25%. No entanto, o crédito da economia em janeiro andava em cerca de 241 mil milhões de meticais, em janeiro de 2024. Em junho de 2025 anda na mesma cifra, 241 mil milhões de meticais. O que quer dizer que, mesmo com a redução das taxas de juros, o financiamento da economia continua estático, ok? Não está, o impacto esperado não está a acontecer, porque, do ponto de vista teórico, quando as taxas de juros caem, a taxa mesmo cai, a prime rate também cai, e espera-se que o crédito da economia possa crescer. E por aí o investimento privado cresce e a procura na economia possa crescer, e isso pode pressionar as empresas a produzirem de forma adicional. Mas esse mecanismo, olhando para os números como estão, não está a ocorrer. Olhando para esse cenário, se calhar faz sentido termos um fundo público que vai canalizar capital para setores, para segmentos e para beneficiários que, pelo mercado, provavelmente não teriam acesso. E em termos daquilo que neste momento é o mecanismo, vamos lá, criado para a concessão deste tipo de financiamentos a pequenas iniciativas, que valências encontra que poderão, vamos lá, dinamizar ou então, se calhar, bloquear o impacto de que esta medida possa ter no mercado? Bom, as taxas de juros que para este crédito, para este Fundo de Desenvolvimento, acho que anda pela casa de 5% ao ano. E comparando com aquilo que é a taxa de juros de mercado, que é a referência, é a prime rate, naturalmente que existe um gap. O que temos que perceber é que a economia é preciso alavancar a economia, não é? E pela dinâmica do mercado financeiro, o crédito da economia não está a aumentar. E faz muito sentido o governo desenvolver esse tipo de iniciativas para impulsionar o setor financeiro, a economia e pequenos empreendedores. Há projetos de pequena escala que, pela economia normal, pelo sistema financeiro normal, nunca vão ter acesso a financiamento. E esse tipo de iniciativas fazem todo sentido. Se calhar vamos ter que avaliar como é que vai ocorrer o processo, qual será o processo de seleção dos beneficiários. Se calhar ao longo do processo teremos outro tipo iremos efetuar outro tipo de análise. Nós estamos a olhar para esse segmento, vamos lá, de baixa escala. Sim. Há fundamentos que podem bloquear o acesso ao crédito, neste caso, que possam impedir que aquilo que são mais ou menos os volumes concedidos à economia para poder fluir não sejam, neste caso, que o mercado não vá buscar esses fundos e que nesse sistema, olhando para este baixo segmento, não estejam
presentes esses elementos que possam impedir que haja, neste caso, necessidade de esses pequenos empreendedores possam ir ao mercado e buscar esses financiamentos. Há diferença aqui em termos daquilo que são as condições, os fatores que a economia oferece para que eles possam operar? Bom, o que acontece é que para os bancos comerciais, para os microbancos, é essencialmente uma questão de rentabilidade. É olhar para o mercado, os bancos segmentam o mercado em termos de setores, agricultura, indústria transformadora, uma série de setores. E tem um apetite, e o apetite ao risco de crédito para esses setores também é diferenciado. O crédito à economia, ele flui, existe uma disparidade na canalização de fundos para a economia, pelo sistema financeiro normal. É por isso que, se olhares para as estatísticas de crédito à economia, há uma concentração em setores como comércio, transportes e logística, mas para a agricultura, turismo, que pela natureza da nossa economia, pelas vantagens comparativas que o país oferece no turismo, na agricultura, e também por uma questão constitucional. A agricultura é a base da economia. Deveríamos ter fluxos de financiamento a fluírem para a agricultura e para o turismo, pelas vantagens comparativas que o setor oferece. Mas isto não está a acontecer. E o regulador não tem como pressionar esse. O que o regulador faz é estimular os bancos comerciais, os microbancos, pressionar o seu modelo de negócio através de medidas de encorajamento, ok? Mas existe uma limitação também do ponto de vista de política monetária para pressionar os bancos comerciais, os microbancos, para canalizarem o crédito para o desenvolvimento, ok? Porque uma coisa, existe crédito aí a fluir para a economia, mas esse fluxo segue naturalmente as regras do mercado. Olha para os setores com potencial para reembolsar, ok? E provavelmente existe se calhar pouco conhecimento para setores como a agricultura, que em princípio tem maior risco. Os bancos não estão a canalizar. Então, se calhar, o governo tem que mobilizar recursos de outra natureza, ok, para poder canalizar para toda a economia. Mas, doutor, na mesma economia há fatores que possam afetar, neste caso, o segmento da banca comercial e que não possam atingir iniciativas como essas do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local? Sim. Os bancos comerciais, eles não operam todos no mesmo segmento de negócio. Tens bancos que têm apetite mais para grandes empresas, tens bancos que têm apetite para empresas de dimensão média, tens bancos que têm apetite para empresas de pequena dimensão. E é uma questão de negócio, não é? Então, por exemplo, se tu olhas para se efetuarmos uma análise da distribuição da carteira de crédito para os vários bancos, alguns bancos como o Standard Bank têm uma concentração de crédito para grandes empresas, porque é a natureza do seu negócio, ok? É onde eles acreditam que há maior rentabilidade. E por mais que esses bancos dessa natureza tenham liquidez, essa liquidez sempre vai ser canalizada para esse tipo de negócio. E dificilmente vai fluir para pequenas e médias empresas. Mesmo os bancos comerciais que estão focados para pequenas e médias empresas, o processo de seleção dentro desse conceito de PMEs, há um grupo que não vai ter acesso a esse financiamento, não vai ter acesso ao crédito. Então faz todo sentido. E existem projetos, o ponto é que existem projetos que são rentáveis, que não têm tido acesso a crédito. Então, projetos como o Fundo de Desenvolvimento, se calhar fazem sentido para chegarem a empreendedores jovens, porque parece que 60% dos fundos têm que ser canalizados a jovens e 40% a mulheres. Então, é um segmento de mercado que,
pelas condições de mercado, pelas forças de mercado, não teria acesso, provavelmente, a financiamento. E olhando para a forma como esse fundo vai ser concedido à economia, há distorções que possa trazer para o mercado, ou antes, pelo contrário, se introduz um mecanismo para aumentar a competitividade, inclusive entre operadores que estão mais ou menos nessa base de atendimento? Bom, não falaria de distorções, aliás, mas pode gerar uma pressão ao setor normal de financiamento da economia. Okay? Porque se, por exemplo, os fundos estiverem a fluir se o processo de financiamento ocorrer de forma normal e o incumprimento for razoável, então a percepção que o mercado vai ter é de que os bancos não estão a fazer não estão a ser eficientes na concessão de crédito. E também, no fim do dia, isto é uma medida de política económica, ok? Porque se o regulador do setor financeiro, que é o Banco de Moçambique, através da redução das taxas de juros, da taxa mínimo e para embarrito, o crédito da economia não está a ocorrer de acordo com o esperado. O governo tem que introduzir outro tipo de políticas, porque a política económica para o setor financeiro não se pode limitar apenas ao Banco de Moçambique, ok? O governo pode implementar outras medidas para impulsionar o crédito da economia. E esta é uma medida também e através deste fundo temos uma medida adicional para impulsionar a economia. Referiu-se a aspectos que têm a ver com a pressão dos operadores. De que tipo de pressões se refere? Para os que já operam no mercado e neste momento têm mais um desafio acrescido, que é o lançamento deste fundo, que vai aparecer, inclusive, oferecer o crédito a taxas de juros bastante... O que vai acontecer, algumas pequenas empresas que há de haver muita competição, essencialmente com os microbancos e os microcréditos, ok? Este fundo há de haver uma competição muito forte com os microbancos e os microcréditos, porque os microbancos têm como mercado-alvo pequenas e médias empresas e particulares que são também o foco uma parte do foco deste fundo. Mas neste momento fala-se de que competitividade positiva, negativa, isso vai levar a fatores positivos, desencadear fatores positivos na economia? Ou... A competição no mercado sempre é saudável, porque vai pressionar os operadores estabelecidos para também começar a pensar fora da caixa e começarem a atingirem setores, segmentos que antes não atingiam. É como o setor de microfinanças. As microfinanças, quando surgiram, os bancos comerciais sentiram-se pressionados também a atingirem alguns, tiveram que reinventar o seu modelo de negócio. Mas neste caso, doutor, é possível competir tendo como base de partida, neste caso, diferenciada, as microfinanças, por exemplo, as que operam com uma taxa de juros diferente da que neste momento será aplicada para o Fundo de Desenvolvimento Económico Local? O que vai acontecer é que o fundo não vai... O fundo ele não vai... Ele não funciona como banco, porque um banco ele tem que, numa base regular, ele tem que mobilizar recursos para financiar, ok? E o fundo não tem essa pressão, essa dinâmica constante de mobilização de recursos para financiar, ok? Gestão de liquidez não, ok? Mas ele vai pressionar do lado dos ativos, refiro do lado dos empréstimos, há de haver essa pressão, porque ele porque o fundo não vai competir localmente
do lado do passivo, que é a mobilização de depósitos, mas ele vai competir do lado dos ativos, refiro-me concretamente do lado dos empréstimos. E os bancos vão ter que é muito provável que os microbancos comecem a sentir que alguns estejam a perder alguns clientes e vão ter, se calhar, o seu apetite ao risco vai ter, se calhar, a aumentar. Porque se é uma entidade que está a financiar um segmento que tu não estás lá, em algum momento pode haver uma pressão para começar a olhar, a compreender aquele segmento e começar a financiar. Iniciativas de género no passado, elas foram criticadas por alguns segmentos económicos nacionais como sendo, vamos lá, iniciativas que, funcionando fora do sistema bancário, eles criam uma série de problemas, entre as quais, por exemplo, o risco de falência de microbancos. Tem a mesma opinião, o mesmo ponto de vista em relação ao impacto que isto poderá ter este Fundo de Desenvolvimento Económico Local? Vai gerar uma concorrência. No entanto, é que se olharmos para as estatísticas de financiamento da economia, o crédito da economia não tem estado a aumentar. Mesmo que o Banco de Moçambique esteja a baixar as taxas de juros, o esperado não está a ocorrer. E para a economia poder avançar é preciso que haja capital. E o Estado tem que arranjar alternativas. E provavelmente essa alternativa pode pressionar também, porque essa alternativa vai pressionar o sistema financeiro como um todo. E agora, quando estou a falar de sistema financeiro como um todo, estou a falar no sentido lato, incorporando já este fundo. Do ponto de vista tradicional, sistema financeiro, estamos a falar dos bancos comerciais, microbancos, mas do ponto de vista lato, estamos a incorporar todas as entidades que podem emprestar, ok? Tens cooperativas, algumas ONGs que estão fora dos sistemas que também fazem empréstimo. Então, também fazem parte do sistema financeiro. Esta entidade também faz parte do sistema financeiro do ponto de vista lato, não do ponto de vista restrito. Tá. Okay. Doutor, vou já pedir para fazermos uma breve pausa e já voltamos para olharmos para aquilo que tem a ver com as medidas que foram tomadas pelo Banco Central, neste caso, como principal ponto a analisar na segunda parte do nosso programa. E chamo o breve intervalo, volto já daqui a pouco. Bem-vindo uma vez mais, este é o Banca e Seguros. Hoje comigo aqui no estúdio o Dr. Vasco José, economista, e com ele que estou a olhar aqui para dois inputs económicos importantes, uma na perspectiva do setor público e outra uma medida recente anunciada pelo Banco de Moçambique com referência às taxas de juros. Doutor, bem-vindo uma vez mais. Agora vamos olhar para aquilo que poderá ser o impacto da medida tomada pelo Banco Central. Nós percebemos muito recentemente, isto a 31 de julho, que o Banco Central reduziu a taxa MIMO para 10,25%. Não é a primeira vez que o faz. E qual é, neste momento, neste caso, o impacto esperado imediato em consonância e alinhamento com esta medida tomada pelo Banco Central? Okay. Bom, o Banco Moçambique tem estado a baixar a taxa de juros principal, que é a taxa MIMO, desde o ano passado, de janeiro de 2024, por aí, tem estado a baixar a taxa MIMO. E o que se espera é que mesmo isso possa gerar algum impacto no crédito da economia. O ponto é que o principal objetivo, a missão do Banco de Moçambique é de preservar o metical, é tornar o metical uma moeda forte, ok?
E sempre que temos expectativas, as expectativas sobre a inflação são confortáveis. O Banco de Moçambique acredita que a inflação de médio prazo é confortável. Quer dizer que as taxas de juros podem baixar e a sua redução não vai aquecer a economia, não vai pressionar a procura na economia ao ponto dos preços aumentarem de forma significativa. Okay? Então, sempre que o Banco de Moçambique entende que não, a taxa de os preços a médio prazo vão crescer a um dígito, o Banco de Moçambique pode baixar a taxa de juros. É o que está a acontecer. É o que o Banco de Moçambique tem feito desde o ano passado. Ok? Então, porque o principal objetivo é mesmo garantir que a estabilidade do metical. Então, o Banco de Moçambique só pode baixar a taxa de juros nesse contexto, quando acredita-se que os preços a médio prazo são estáveis. O que está a acontecer é que, mesmo com as taxas de juros a reduzirem, o crédito da economia não está a aumentar. Nós devemos ver esses aspectos. Quais são os fatores, então, estanques que impedem que a economia vá buscar dinheiro numa situação em que a taxa de juros é mais acessível? É que o pressuposto para o Banco de Moçambique baixar a taxa de juros não é o mesmo pressuposto que os bancos comerciais têm. Por exemplo, o pressuposto do Banco de Moçambique é de garantir a estabilidade do metical. Mas os bancos têm um princípio de risco. E este modelo da política monetária não captura a questão do risco na economia. Porque as taxas de juros podem baixar, mas se o contexto de risco na economia é alto, a probabilidade dos bancos de emprestar vai ser reduzida. E mesmo as empresas, se o contexto de risco na economia é alto, elas não dirão aos bancos comerciais para solicitarem empréstimos, porque o contexto é alto. E mesmo que se tenham linhas já aprovadas, não vão usar. Por exemplo, em 2024 foi um ano eleitoral. No ano eleitoral, sempre os bancos tendem a ser cautelosos na concessão de empréstimos, principalmente de longo prazo, porque não se sabe o que vai acontecer. E depois tivemos aquela questão no último trimestre do ano passado, tivemos a questão da atenção política e tivemos aquelas manifestações, houve destruição de empresas. Isso aconteceu, migramos para 2025 com o mesmo cenário. Então, foi um contexto de risco de 2024 até 2025. E neste contexto de risco, mesmo que as taxas de juros elas vinham baixando, mas tanto para os bancos comerciais, tanto para as empresas, o apetite para investir não estava lá. Mas, doutor, o que é que faz com que, neste caso, o regulador e a banca comercial no geral tenham percepções diferentes, estando a operar no mesmo mercado? Isso, percepções diferentes em relação ao risco que corre? O que acontece é que os bancos também são movidos pela racionalidade do lucro, não é? E depois tens uma situação, o Estado também é um player extremamente importante no setor financeiro. Okay? O nosso Estado está desde o ano passado, acho que mesmo desde 2023, tem estado com problemas o Estado tem problemas com o pagamento de pagar salário, problemas de liquidez. Então, tem salários de atraso. E o Estado, para conter a tensão social, tem que ir ao mercado financeiro e emitir bilhetes de tesouro para estabilizar esse desafio de tesouraria. Okay? E o Estado, quando vai, o Estado também está a entrar em conflito com o setor real da economia. O financiamento flui para o Estado, okay? Do que para as empresas. É aquilo que a literatura chama de crowding out. Né? Então, é o que está acontecendo. O Estado é um player extremamente forte no setor financeiro.
ok? E a natureza do nosso orçamento do Estado, que é, pelo menos cerca de 70% do orçamento do Estado é mesmo para financiar despesas correntes, salários, energia e água por aí em diante. Então, este padrão do orçamento do Estado sempre vai pressionar para que o Estado vá sempre ao setor financeiro doméstico emitir bilhetes. Eu acredito que nos próximos 5 anos teremos este desafio. Okay? Mas para a economia em si, olhando em concreto para esse aspecto, tem ou não condições para ir buscar o dinheiro, tendo em conta que agora há uma necessidade de se catapultar o desenvolvimento? Aliás, o Banco Central chama este o momento da retoma da economia. A economia quer dizer, no último trimestre tivemos a queda do PIB. Mas as medidas do banco têm em vista exatamente isso, estimular a economia, de tal forma que tem estado... O que acontece é que as medidas, a política monetária e a política fiscal são medidas de estabilização. Elas permitem dar o primeiro toque à economia, para a economia começar se a economia está em queda, começar a estimular a retoma, não é? A minha opinião é que eu não consigo, no governo não se fala muito de políticas do lado da oferta, políticas de inovação, políticas que permitam aumentar a competitividade das empresas, que permitam promover exportações. Tu não tens um foco de políticas do lado da oferta, porque essas é que vão permitir afetar a estrutura da economia, ok? E tens as políticas de curto prazo, porque as políticas de curto prazo e a política fiscal e monetária são políticas de gestão da procura agregada, ok? É para estabilizar mesmo a economia. Mas se as taxas de juros, doutor, não são suficientes para... A redução das taxas de juros, no caso, não são suficientes para atrair os agentes económicos a irem buscar o crédito, então o que é que estará a faltar? É isso que eu estava a dizer. É preciso que a política económica... Eu acho que não está a explorar toda a política económica, ok? Por parte de quem? Do lado da oferta. Do lado da oferta. Olhar para as empresas... Qual é a característica das empresas, as PME moçambicanas? E quais são as características? Qual é o desafio que elas têm? É conhecimento. Por exemplo, tens agora a indústria do petróleo e gás, ok? As empresas moçambicanas têm capacidade para beneficiarem-se, explorarem dos benefícios que essa indústria vai trazer à economia. Então, tem que haver esse debate e procurar identificar-se medidas para capacitar as empresas moçambicanas, ok? Para que elas possam ter capacidade de poder competir com... Quer dizer, tens uma PME moçambicana que é simétrica, quer dizer, há uma PME que está na África do Sul, por exemplo. Okay? Então, esse desencontro entre, neste caso, aquilo que seriam iniciativas inovadoras do lado da... É preciso que a política económica... E não há esse encontro? Não há. Na minha opinião, não há esse encontro. Porque não vamos... É impossível crescer a economia como está através da política monetária, política fiscal. Okay? E tens que ver que esse modelo da política monetária é um modelo que ocorreu inspirado nos anos 30 nos Estados Unidos da América. Provavelmente o contexto em que esses modelos foram criados, se calhar o contexto social, político, não é isso que estamos a vivenciar em Moçambique. É preciso que haja um conjunto de políticas articuladas, okay? Políticas do lado da oferta que estimulem a inovação, que estimulem a competitividade das empresas locais, para que elas possam ser competitivas e possam... Sim. Quer dizer, por mais reduções que o Banco de Moçambique faça, não haverá resposta neste caso. Se o tecido empresarial está como... Se as características, a capacidade do tecido empresarial é este que nós temos, é provável que isso possa não impactar a economia. Isso a médio e longo prazo? Qual seria mais ou menos o horizonte?
ou até que as políticas sejam redesenhadas e haja a percepção daquilo que são as necessidades reais? Eu acho que tem que começar a... O foco tem que ser mesmo a longo prazo. A estrutura, olhar-se para a estrutura da economia, como queremos ver a economia daqui a 20, 30 anos, e olhar-se para essas medidas do lado da oferta. Que tipo de setor privado nós queremos ter, ok? Que tipo de PMEs que queremos ter? Mas isso passa por um debate ou é pela própria dinâmica da economia? É preciso estudar, passa por um debate e é preciso compreender a economia, como é que ela está. A estrutura, a dinâmica das PMEs e de algumas empresas grandes moçambicanas, qual é a sua estrutura, onde é que elas pensam em chegar, e o governo também tem que ter a sua estratégia tem que haver uma racionalidade do ponto de vista de que tipo de setor privado nós queremos ter. Aliás, o governador do Banco de Moçambique, inclusive, ele levantou esse aspecto que tem a ver com o crescente e elevado endividamento do Estado, neste caso. Só que é inevitável, com o padrão das finanças públicas, como está o orçamento do Estado, é inevitável que o Estado sempre estará, nos próximos 5 anos, o Estado vai continuar sempre haverá essa pressão na emissão de bilhetes de tesouro, essencialmente bilhetes de tesouro, para fazer face à tesouraria. O governo tem que fazer, começar a pensar no longo prazo, como sair dessa armadilha, como aumentar o papel da despesa de investimento no orçamento do Estado. Okay? Porque a despesa do investimento é essa que vai impactar as infraestruturas, falo de estradas, pontes que vão reduzir custos de transação. Quando falo de custos de transação, estou a falar de custos de negócio para o setor privado. E se os custos de negócio para o setor privado tendem a baixar, quer dizer que a longo prazo também isso vai afetar a inflação de longo prazo, ok? Que tenderá a baixar. Quer dizer, os preços, a redução de preços que se espera na economia a longo prazo depende muito do investimento, depende muito da despesa pública, do lado das infraestruturas, ok? Porque esta é que vai baixar o custo de transação, que são custos de negócio, e que vai permitir que as empresas possam reduzir os preços, isso a longo prazo. Então é preciso estudar a economia e perceber como é que ela está. Porque política monetária está a ser essencialmente... As políticas de curto prazo são essencialmente reativas. Temos um problema na economia... Estamos nessa situação agora. É o que está a acontecer. Estamos reativos. Temos um problema. As políticas a política fiscal monetária é de gestão, é para estabilizar a economia. Mas não com essas medidas que vais permitir um crescimento acelerado e consistente da economia. Não. Mas falando de um perigo aqui, que já foi várias vezes apresentado aqui por vários economistas, que é essa forte apetência do Estado por liquidez do sistema financeiro, isso está a penalizar a economia. Mesmo tendo isso em consciência, o Estado, o Governo, arrisca-se mesmo assim. O Estado está numa armadilha, não tem como, não tem muitas opções. Não há a mesma opção. Por exemplo, no curto prazo agora, o rating de Moçambique não está muito bom. As agências de notação baixaram muito a notação de Moçambique em termos de risco de crédito do país nos mercados globais. Tanto a Fitch, a Moody's, a notação do risco de Moçambique piorou. O que quer dizer que a capacidade de Moçambique mobilizar recursos no mercado financeiro global é muito mais desafiante. Ou se Moçambique hoje for a mobilizar capitais nos mercados globais, vai ser a taxas de juros mais altas, de modo a... Isso é a articulação com o risco alto do país. Para um risco alto, é preciso taxas de juros altas para compensar esse risco. É a relação ao risco-retorno. Sim, e ainda voltando para a questão das medidas tomadas pelo Banco Central, há um limite no qual o Banco Central possa dizer que, olha, já não se pode reduzir mais, chegamos a um nível em que a gente toma decisões e o mercado está
a reagir ou está quase inativo? Quer dizer, do ponto de vista teórico não existe um limite, mas do ponto de vista prático pode-se perceber que não. Provavelmente temos que parar de emitir títulos. Okay. Só que o Estado está num desafio. Okay. Se o Estado, quando o Estado quer emitir bilhetes de tesouraria, é porque está com problemas de tesouraria. Okay. Se ele não emite, de certeza que tem uma alternativa. Okay. E a alternativa são os mercados globais. Mas neste momento o rating de Moçambique está alto. Então é um bocado difícil para o governo mobilizar recursos nos mercados globais já no atual contexto de risco da economia. Tá. Pode, mas há um preço relativamente alto. Doutor Vasco, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios. Espero contar consigo aqui nas nossas próximas abordagens. Muito obrigado. Tá. E chegamos então ao fim de mais um Banca e Seguros. Vamos seguir neste momento olhando para a rubrica das notícias. Este é o relatório sobre o resumo mensal de informação estatística publicado em junho deste ano pelo Banco de Moçambique. No seu teor, consta este mapa que revela indicadores sobre o crédito concedido pela banca comercial a vários setores de atividades desde 2024 até junho de 2025. No caso, e neste mapa, está evidente que numa lista de setores no qual o crédito aos privados saiu com o maior bolo, cerca de 34%, para a agricultura foram destinados apenas 2% de crédito desde 2024 até junho de 2025. No ranking, o setor agrícola superou apenas o ramo do turismo, que também obteve índices baixos de crédito, cifrados em 1%. Para Arnaldo Ribeiro, presidente do Pelour do Agronegócio na CTA, os índices baixos de financiamento à agricultura equipatentes só revelam uma realidade. Isso traduz bem a pouca prioridade que é dada à agricultura no país, pelo menos até ao fim do mandato anterior. Temos algumas indicações que no presente mandato pretende-se fazer as coisas diferentes para obter resultados diferentes e esperamos que um dos aspectos que seja abordado é este aspecto da facilitação do crédito à agricultura. Além de esperar melhor abordagem no presente mandato, Arnaldo Ribeiro fala da necessidade de aplicação de uma taxa de crédito que sirva para estimular o setor agrícola, considerado motor de desenvolvimento de Moçambique. Mas é preciso que a agricultura seja tratada como é tratada nos outros países, com juros abaixo dos 10%, com diferenciação entre crédito à campanha agrícola, ou seja, aos custos de produção, para suportar um ciclo de cultura, por exemplo, anual. Para este gestor empresarial, a baixa atenção prestada pelo sistema bancário à agricultura revela a necessidade urgente da criação de instituições de apoio financeiro especializadas. É preciso encontrar soluções para isto, através de fundos de garantia, ou através da criação do Banco de Desenvolvimento, quem sabe. Portanto, é preciso inverter esta situação se a gente de facto quer ter uma agricultura que seja de produtividade maior e que consiga competir com aquilo que é neste momento a fonte de abastecimento do mercado local, que são os produtos importados. Banco Agrícola ou Banco de Desenvolvimento são abordagens já vigentes noutras realidades económicas e com níveis de impactos significativos na dinamização de uma área que em Moçambique é fonte de renda de mais de 80% da população, segundo conclui Arnaldo Ribeiro. O Banco de Moçambique voltou a alertar para o agravamento da dívida pública interna, que cresceu em 38,7 mil milhões de meticais este ano,
para um total de 454,3 mil milhões de meticais. Para o economista Arsénio Zunguza, este fenómeno tem implicações diretas no comportamento do sistema financeiro nacional. Isto continua sendo um grande problema para que nós possamos ter a curto prazo ainda um ambiente melhor para que o efeito de transmissão destas medidas possa acontecer em toda a economia. Portanto, isto tudo tem que estar coordenado. Ou seja, não podemos ter ainda o Estado a se endividar, a pressionar os poucos recursos que a economia tem, numa situação em que a crise é quase que aguda, portanto, em relação ao setor privado. Portanto, isto tudo tem que estar coordenado. É preciso e é importante que, a nível do Tesouro do Erário Público, hajam medidas muito claras de reduzir a pressão que se tem em relação aos recursos internos. Zunguza revela que a dívida pública elevada é o fator de risco que influencia os bancos comerciais a não baixarem o custo do dinheiro em alinhamento com os ajustes feitos pelo Banco de Moçambique. Continua sufocante para as famílias e para as empresas, mas volto a reiterar que há um aspecto importante que é o perfil de risco, portanto, neste momento, das empresas, portanto, e das famílias. Portanto, nós tivemos muitos problemas em relação aos contratos de empregos, tivemos muitos problemas em relação à sustentabilidade das operações das empresas, tivemos muitos problemas em relação à capacidade do próprio Estado em pagar as empresas. Portanto, o Estado é o maior devedor do setor privado e, portanto, isto tem impacto no perfil de risco dessas empresas que têm dívida, né, com a banca e, portanto, a banca precisa de precaver-se e, para precaver-se, é preciso que, portanto, esta dimensão da perspectiva de risco também possa estar acautelada na perspectiva da taxa de juros, portanto, que é praticada para as operações de crédito. E segundo o Banco Central, o volume da dívida pública interna em março deste ano atingiu 447,2 mil milhões de meticais, equivalendo a aproximadamente 28,7% do produto interno bruto. Em maio, voltou a subir, atingindo os 445,9 mil milhões de meticais, depois de um acréscimo cifrado em 30,3 mil milhões de meticais desde dezembro de 2024.